Boa noite. É um grande prazer estar aqui com vocês. E hoje é uma noite extra especial, porque eu vou estar encontrando aqui junto com vocês. Então, obrigado por estarem aqui. E eu vou ter o prazer de ter uma grande amiga. Fiz um convite para ela. E a gente foi delineando a nossa conversa. Já entrou aqui, vou convidá-la para estar aqui com a gente. Eu fiquei. A gente. Aí, quando ela aceitou o convite, eu disse, tá bom, agora como é que a gente vai fazer? O que que a gente vai falar? Porque assunto entre a gente nunca falta, né, Li? Oi, meu amor, Oiê! que delícia! Muito bom, eu tava já falando que é um grande privilégio estar aqui com você. Puxa vida, que honra é a minha, meu Deus. Fiquei super feliz de você ter aceito e eu disse assim, a gente teve que dar uma delimitada na nossa conversa, porque assunto entre a gente não falta, né, mulher? Nem fale, né? O que a gente mais manda é podcast uma para outra. É isso mesmo, é bem por aí. E aí Que é que fica delícia. mais divertido a vida, né? Com certeza, Camila. Puxa vida, fiquei muito feliz com o teu convite. Te agradeço mesmo de todo o coração. De verdade, para mim é uma honra estar aqui. E eu tenho muito ouvido as pessoas em live, e dessa vez está sendo uma delícia ter o gostinho do outro lado, né? A ansiedade, o frio na barriga que dá quando a gente vai falar do nosso olhar para as coisas, né? Então, Sim. nossa, eu queria te agradecer muito pelo convite mesmo. É que você tem o seu projeto, né? De convidar uma pessoa, uma live por semana, não é isso o projeto? Isso mesmo. Esse projeto começou por conta da gente ter feito uma live no dia do meu aniversário, o aniversário no meio da quarentena, né? A ideia E é fenomenal, né? Você aqui no escritório e o Aquiles no quarto, isso, tipo isso. foi A gente demais. fez, a gente fez uma live de verdade mesmo, cada um no seu celular, cada um no seu canto, e foi muito gostoso, assim, porque foi um jeito de eu estar junto com as pessoas, reunir mais as pessoas, e poder agradecer muito o que cada um representa para mim. Então, poder falar desse período que foi tão delicado, né? O começo da quarentena, meu aniversário ainda estava lá em maio, né? Então a gente ainda estava num outro momento, numa outra fase. E aí foi muito gostoso, assim, poder estar junto com as pessoas de um jeito tão diferente, já que eu estava fazendo meus 40 no meio da quarentena, né? Então Não foi é? marcante. Né? Ai, que delícia. Adorei a ideia. Adorei Então, e mesmo. daí a partir dessa live, a gente começou assim. Eu tive uma oportunidade de fazer um curso e modelar uma amiga, que é assim, para mim, o símbolo do mix entre a doçura e a força, entre se comunicar com todo tipo de pessoa, em qualquer situação. Ela é a pura integração, sabe? Do ser humano. Então, e aí a primeira live que eu fiz foi assim, convidando a Michelle para vir falar sobre a vida, sobre o jeito dela ver as coisas, o jeito dela olhar. E aí esse projeto foi virando um projeto mesmo. E aí eu comecei a convidar mais pessoas e tem sido muito gostoso, porque no fim a internet nos dá essa oportunidade, né? Conversar com gente que está em outro país e que está dentro da nossa casa, né? Desse Exato. jeito. É Então está demais. sendo assim. Muito legal. Adorei, adorei, adorei o projeto, adorei seu aniversário. Achei a ideia sensacional. Na hora que eu vi o post, falei assim, eu não tenho nem como perder essa festa, né? Vou estar lá, com Que delícia, que você. gostoso. É bem legal mesmo, porque eu senti uma necessidade também na quarentena, né? Eu comecei a fazer bastante lives pela Escola Montessori, depois de uma live que eu assisti de um cara chamado Joel Birman, que é um psiquiatra, Tá. psicanalista, psicanalista, desculpa, que ele trouxe à tona assim como o que está rolando na quarentena por debaixo dos panos. As pessoas não estão nem vendo nas nossas casas por
ansiedade, depressão, Sim. excesso de drogas, né? Seja lícitas ou ilícitas, Uhum. enfim, tudo isso rolando e eu assim, nossa, as pessoas precisam saber que elas precisam dar uma olhada melhor na casa para ver, né? E começou a primeira live a primeira filmagem que eu fiz, não era nem live, era um vídeo que eu fiz primeiro, foi na hora que fechou tudo, foi assim, olha para você em primeiro lugar. Eu vou É. começar a falar de criança daqui a pouco, mas primeiro olha para você, porque sabe aquela coisa do avião? Se cair as Sim, máscaras de ar, você põe em você primeiro, sim, seu exato, filho. Então eu exato. comecei a sentir essa necessidade. Aí a gente começou, tinha sexta-feira live, conversa entre Camilas, também nessa pegada de trazer um pouco de conhecimento para as pessoas, né? De Sim. recursos. É, e eu acho que é uma grande sabedoria, né? Quando a gente olha para si e começa a perceber que tudo está primeiro dentro da gente, né? E precisa ser visto com o maior carinho e o maior cuidado dentro da gente primeiro, para depois poder ajudar os outros e atingir os outros de alguma maneira, né? Porque tudo está dentro da gente, no fim das contas, né? E eu imagino que você, como educadora, todos vocês, né, tenham como meta sempre trazer informação, trazer autoconhecimento, trazer uma percepção de algo além do que os aprendizados, né, mais quadrados e mais lineares, né? Porque no fim a gente cresce em espiral, né? Então, e todos Exatamente. juntos, né? Todos unidos, né? Parte Somos um. de uma coisa Sim, só. Então, eu estou exato. super feliz de estar aqui por isso, porque é um projeto que eu acredito, é um trabalho que eu acredito, é um jeito de pensar que eu acredito e compactuo muito. Então, estou muito feliz. E eu também. Então vamos lá. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Como é que você chegou até aqui hoje, né? É isso aí. Bom, eu sou fisioterapeuta e fiz faculdade aqui em Campinas, na PUC, e de cara eu me apaixonei pela área de terapia manual, que foi uma abordagem que guiou todos os meus estudos e todo o meu foco dentro da fisioterapia desde muito cedo já, desde o primeiro ano da faculdade. Então, eu fui aquela aluna que, antes mesmo de entender alguma coisa de anatomia, já queria ir para o estágio, sabe? Acompanhar os atendimentos. E eu tive um professor, eu tive a bênção. Oi, pode falar. Você fala de terapia manual. Dá só uma esclarecida Uma assim, só para noção. isso. Tá. Quando eu estava nessa época da faculdade, a terapia manual ainda era uma área que não tinha tanta comprovação científica, não era tão aceita. É, no geral, né, de forma acadêmica, então não tinha a disciplina de terapia manual na faculdade. Mas graças a Deus, assim, eu tive a benção de ter um professor que fez uma demonstração de selecionou uma colega que estava com uma determinada dor e fez uma avaliação rápida, funcional daquela região e percebeu que tinha um bloqueio articular, uma falta de movimento numa determinada articulação que gerava uma sobrecarga na articulação vizinha. E aí eu sabia que ela tinha essa dor, já fazia bastante tempo, anos, né? E aí ele fez uma manobra e ela passou a se movimentar livremente, sem dor. E eu confesso que no primeiro momento eu falei, gente, isso aí não é possível. Não existe isso aí. Porque se existisse, todo mundo trabalharia com isso, entendeu? Por que Não que um é? fisioterapeuta não iria escolher esse caminho, né? E aí comecei a passar todos os dias, os próximos dias, perguntando para ela: e aí, a dor voltou? E aí, você tá com dor de novo? E ela Ela falou: era sua Lígia, isso, Ela era ela sua era filha. isso, minha Ela amiga podia da estar minha dormindo turma. ali. Ela não fingiu. Não, inclusive eu sabia antes já que ela tinha aquele incômodo, aquela dor, né? E aí foi esse meu professor que, com esse exemplo, mostrando que aquilo era possível, despertou em mim o interesse pela área de terapia manual. Só que a grande questão da terapia manual não é só fazer a manobra e
ter aquele resultado, mas é o raciocínio clínico que embasa a escolha das manobras, né? Então, um pensamento, uma linha de pensamento que vai avaliar o paciente como um todo, sem desconectar as partes, né? Então, se a gente for pensar, a pessoa está com uma dor no cotovelo, muitas vezes o problema dela está no ombro, ou está no punho, ou está nas costas, né? Está na torácica, ou enfim, na cintura escapular. Então, a terapia manual veio construindo o meu jeito de olhar desde o começo da faculdade. E eu acho que essa foi, assim, a maior sorte que eu tive por ter sido picada por esse bichinho, né? Que é esse do raciocínio, né? Então, isso sempre me deixou muito atenta a todas as falas dos pacientes, porque afinal é o paciente que sabe explicar o sintoma, é ele que sabe dizer quando começou, como caminhou essa dor, de que lugar ela veio, né? De que evento ela veio. Então, a terapia manual teve esse lugar. Então, o foco principal não é só fazer a manobra bem feita, o que já é bem importante, sem dúvida, mas escolher bem a manobra, né? E a hora de fazer e principalmente a hora de não fazer. Então, uma das coisas que ele ensinou sempre era: na dúvida, não mexa. E isso é de uma sabedoria imensa, né? E então, a minha formação inicial é essa, né? E, e tudo veio a partir daí, desse interesse genuíno, e acho que desde a minha infância, de cuidar das pessoas de alguma maneira, né? Então eu tinha um tio, avô, e eu ia na casa dele, ele tinha tido um AVC, e eu falava: tio, o senhor tem que levantar, o senhor tem que caminhar. E ele um dia falou para mim: essa é minha fisioterapeuta, essa é minha fisioterapeuta. E eu era muito pequenininha. Ah, E eu tenho. E depois, muitos anos depois, eu fui retomar essa lembrança e esse jeito de falar dele, né? Então, com certeza era algo que já estava em mim de alguma maneira e que a fisioterapia me ajudou a colocar em prática, a poder cumprir esse desejo grande, né? Eu falo que eu tenho uma coisa que assim, se tem uma pessoa que está se sentindo mal, que está triste, eu sempre acho que de alguma maneira eu vou poder ajudar. Mas, obviamente, que muitas vezes não. Eu tenho essa noção. Mas o meu coração acha que bom, eu posso ajudar. ainda bem que você tem essa noção, porque eu não tenho. Eu sempre quero fazer alguma coisa de qualquer jeito. Ai, ai. Eu Então, nem preciso Camila, saber o que eu sou, né? Eu só gosto de pegar óleo para fazer massagem, é o máximo que eu faço. ué, mas já é maravilhoso, né? Então, quando a gente foi definir esse tema da live, a gente combinou que a gente ia tentar costurar essa questão da cura, né, da autocura, dentro dessas formações, dessas coisas que eu estudei, porque eu acho que os aprendizados que eu tive estudando e com coisas que eu vivenciei, né, situações que eu passei, de dores e de problemas, enfim, acho que me ajudam a olhar para os outros com bastante empatia e tentando ajudar, né? Então, acho que a ideia é essa. Se puder ser por aí, a gente vai costurar a cura dentro de tudo isso. Sim, e tem um monte de fã seu aqui falando, ó, e ajuda 100% dos meus casos, ajuda. Eu fui um caso, né? Ah, Com a você. minha lombar travada assim, aí você fez uma manobra ali, eu levantei, tá, pode ir embora. Se eu não vou fazer sessão de fisioterapia, não, não, tá doendo? Eu falei, não, mas tipo, então, e aí? Você quer o quê? Pode ir. Eu, tá bom. Ai, Deus. A terapia manual, ela tem essa característica aí mesmo, de dar um resultado rápido, super positivo, mas aí tem a Rápido, não. generosidade de vocês, né? Aí tem Rápido é esse. sacanagem, né? É imediato ali no caso. Nesse caso foi na hora. E você sabe que agora, nesse período, né, de pandemia e tal, eu tenho descoberto como as manobras que eu ensinava para os pacientes fazerem
entre uma sessão e outra, e outras tantas técnicas, né, que acabaram se somando a essas que eu já usava, onde entra o autotratamento, tem sido uma experiência incrível, porque eu tenho atendido online, né, por chamada de vídeo, então as pessoas têm tratado delas mesmas, né, têm percebido os seus sintomas, percebido o que elas estão vivenciando e a mudança dos quadros, né, e das demandas dentro de casa, na sua rotina. E aí tem sido um prazer enorme ensinar manobras que a própria pessoa pode fazer, né? Dentro da linha mesmo da terapia manual. Então tem sido uma experiência muito valiosa para mim. Foi uma quebra de paradigma, né? Porque, obviamente, quando você diz terapia manual, como que você vai imaginar que vai ser a distância, né? Se está no nome, que tem a mão, Exato, né? exato. Mas aí é isso, né? A própria pessoa consegue Aproveitar. realizar exato. E quando não é com a mão que ela vai fazer, é com outro recurso, com uma outra adaptação que vai substituir, né? Então tem sido muito, muito interessante e acho que muito válido para as pessoas também aprenderem ainda mais a se cuidar, a se perceber, né? Ter mais autonomia, mais percepção de si. Então, isso aí Muito, está sendo muito bom. muita criatividade, né, também para esse processo. É, Porque podia, nossa, ferrou, acabou minha é, vida, né? Não tem mais o que é, fazer. é. E você escolheu fazer diferente, né, amiga? Você sabe que eu senti isso aí durante 3 dias, né? Chorei um rio por dia, com certeza, e desesperada, fiquei super aflita. Mas aí as pessoas que pegaram na minha mão naqueles dias salvaram a minha própria percepção de mim. Então eu senti que eu tinha perdido o sentido mesmo, o propósito, né? E como se o propósito tivesse só naquele formato de trabalho. E na verdade, o que eu descobri é que não, é que é algo muito maior que isso, né? Então foi muito, muito, muito bom. Necessário isso, né? Eu achei o máximo, É, porque é, é uma linha muito fininha, né, amiga? é, Tipo, de você entrar numa depressão profunda ou sair, aproveitar o momento e fazer é, algo melhor, né? exato, Legal. exato. E é isso, às vezes é o outro que pega na sua mão que te salva desse sufoco, né? Bom, e aí depois que eu fiz a faculdade, eu entrei numa pós-graduação na Unicamp para estudar sobre ATM e hemato, né? Duas áreas que são desconectadas de uma certa forma, mas que foram colocadas juntos no curso e que me ajudaram demais, né? E que a ATM foi uma das linhas, um dos olhares que acho que me transformou muito, porque até então eu tinha estudado até a base da cabeça, né? E a ATM já era um salto, já era como se fosse a área do domínio não nosso, né? E aí eu descobri que não, que na verdade era uma área de estudo para mim também, né? Para a gente também. E aí fiz outros cursos de terapia manual dentro da graduação e depois da graduação. Fiz uma pós-graduação específica em terapia manual, que daí já foi na Metrocamp, onde eu dei aula durante 12 anos, né? E aí isso foi um aprendizado imenso, porque eu tinha 1 ano e meio de formada quando eu comecei a dar aula e eu tinha alunos bem mais velhos que eu, às vezes, alunos mais experientes que eu, que já estavam no segundo curso, na segunda formação, alunos que eram massoterapeutas, que sabiam de toque e de contato, né, de mão mesmo, com experiência mesmo, com vivência, né? Então foi um aprendizado enorme para mim, esses anos todos que eu passei dando aula, porque a gente aprende muito mais quando a gente está ensinando do que quando a gente está na posição de aluno, né? Isso Sim, é a maior realidade. E é aí que vocês dão um show de integrar todas as crianças e as idades e tal, que sou exato. encantadíssima, né? É, Porque não, o a gente pessoal é sabe maravilhoso.
É, um dos critérios. Você sabe bem, né, amiga? A gente sabe que isso aí funciona e funciona para criança, para o adulto, para qualquer idade, né? É uma filosofia mesmo, né? E aí, quando eu já estava com, acho que 3 anos de formada, trabalhando no consultório de um outro fisioterapeuta, eu recebi o convite de uma professora para substituir uma grande fisioterapeuta, a Eliana Lopes. A Eliana é maestra no conceito Castilho Morales e eu fiz a substituição dela durante o período da licença maternidade e depois de um tempo ela precisou ir para Ponta Grossa por conta do trabalho do marido e eu acabei assumindo os pacientes dela nessa transição dela. E ela foi, assim, uma professora para mim. De um jeito extremamente carinhoso, ela me ensinou tudo aquilo que ela fazia, que era uma abordagem diferente do que a abordagem que eu fazia, né? O Castilho foi um mestre, assim, não tem nem palavras, né? Ele era um médico argentino, reabilitador, e trabalhava bastante com questões neurológicas, né? E o conceito, né? O nome do curso dele é Conceito de Reabilitação Orofacial e Corporal, Castilho Morales. E ele faz essa integração de toda a parte de face, né, com a parte corporal. Então, por isso que eu digo que quando eu fiz a formação de ATM, me ajudou muito a olhar para o corpo, mas também conectar essa parte do crânio, né? E aí eu aprendi muito e comecei a fazer a formação do Castilho. Então foram 3 anos de formação, ele vinha para o Brasil, fazia os módulos, e foi um aprendizado gigantesco. E dentro desse curso do Castilho, que eu fiz um trabalho de pesquisa em dupla com uma grande amiga, Gisele, que na época morava em Natal, e nós fomos para uma comunidade indígena, lá em Natal mesmo, fazer uma pesquisa que linkava os dois assuntos. E é aí que a gente entra, né, no assunto da Maria Montessori. O Castilho sugeriu que a gente fosse para essa comunidade para observar o que a gente via da interação entre o conceito dele, entre a forma de olhar e a forma de aprender a observar os pacientes e a forma como a Maria Montessori ensina de observar e perceber a conexão entre os aprendizados motores e cognitivos, né? Vamos dizer assim. Eu E você chegando em mim, né? Porque a conexão foi aí que a gente se conheceu, né? isso, exato. Você falando assim, não, é que eu cheguei para o Castilho e eu achava importante fazer, entender como que é esse processo de olhar o ser humano por inteiro na área da educação formal, de como é que os índios lidam com isso para fazer a integração com o Castilho. Aí você chegou nele e falou assim, então, eu estou pensando em fazer isso, né? Chegar na educação formal, entender esse processo. Aí ele falou assim, bom, se você está pensando em fazer isso na educação formal, então você vai ter que achar uma escola Montessori. Isso, exatamente. Montessori é conhecido fora do Brasil assim, né? Tipo, todo mundo sabe o que é Montessori. E ele falou assim, não, se é para fazer com educação formal, tem que ser uma escola Montessori. E aí eu tinha deixado o folder, porque o Pedro ia lá na Fono, né? No mesmo Sim, consultório, você viu o folder da Montessori. Então, exato. onde tem? Você Dentro pode do me ajudar? Claro, super! Isso foi É. também tempo há 15 anos atrás, é isso? Eu acho que foi Tinha 3 2006. Acho que sim, 2006, foi de 2006 a 2008 que eu fiz a formação. 2006 inteiro, 2007 e 2008. Foi isso aí. Faz pouco tempo, coisa recente agora. A gente tem uma Olha, amizade superficial, por isso que é assim. isso. E aí, o que me impactou muito nesse trabalho foi um dia que a gente estava visitando uma família, né?
E aí tinha uma senhora com quem a gente estava conversando, a gente estava entrevistando essa senhora, e a filha dela tinha fissura palatina. Então, ela tinha feito uma reconstrução do lábio, e, enfim, não sei quão profunda era essa fissura, mas ela tinha feito a reconstrução e tal. E aí eu perguntei assim para ela, e a Gisele era fono, então a Gisele conversou um pouco com ela, avaliando a fala e tal, né? E aí a gente conversando com essa senhora, eu falei para ela, e como é que vocês lidam aqui quando alguém nasce com alguma questão de saúde ou com algum problema, né? Algo, estava querendo saber de uma questão congênita, como o da filha dela, né? E aí ela olhou para mim e ela falou assim, mas isso não acontece aqui. Eu adorei essa resposta. Então, a gente também, nós ficamos muito impactadas. Porque aí eu percebi aonde o Castilho tinha desejado, querido, me levar. A entender esse entrosamento e esse olhar para o todo, e esse olhar para aquilo que a gente considera como diversidade, como o normal, né? Como realmente cada um é um e tá tudo certo com todos, né? Cada um do seu jeito, cada um no seu tempo, com o seu desenvolvimento, com as suas questões. Então, naquele momento não caiu a ficha, caiu o orelhão, né? E eu falei, nossa, essa resposta é a resposta que vai ser o tema do trabalho quando eu for falar a respeito, né? E então eu acho que isso tudo foi me cativando, né, para olhar para tudo aquilo que eu estudei do Montessori, da filosofia Montessori, do sistema, do pensamento e do tratamento do Castilho, né? Essa integração e esse respeito, né? Essa forma de olhar extremamente respeitosa, né? E junto com isso, entrou a questão de que eu sempre me importei muito com um olhar além do corpo. Porque o que aconteceu comigo, né? Eu tive um quadro de endometriose que durou 8 anos. Eu fiz cirurgia, fiz todos os tipos de tratamento que você pode imaginar, fui em todos os ginecologistas da região, de São Paulo, Campinas, enfim. E eu tinha certeza que tinha algo que não estava sendo visto. Porque eu falava, não é possível, né? Que todo mundo consegue uma resposta, que todo mundo consegue uma melhora com o tratamento, e o meu caso está tão enroscado, né? E aí eu fui perceber que tinha uma questão emocional que provavelmente tinha desencadeado aquele processo de endometriose. E acabei indo para São Paulo por sugestão, recomendação, inclusive, do meu pai, que me mandou um vídeo de um médico chamado Sérgio Felipe de Oliveira, que conecta questões de espiritualidade com a medicina. Então, só que ele trabalha com ciência. Só deixando claro que espiritualidade nada tem a ver com religião, né? Ele sempre pondera muito isso e coloca a espiritualidade como uma faculdade de senso-percepção que todos temos, né? Que a gente pode ter isso mais aguçado ou menos, ter mais percepção ou menos, mas que está presente em todos nós, né? Então, ele fez esse gancho entre as questões da minha espiritualidade, da minha maneira de lidar com a minha espiritualidade e o meu corpo físico. E aí foi um salto, porque em uma semana eu estava sem sangramento e um ano depois eu engravidei do meu filho e, enfim, tudo deu certo, né? Então, esse foi um grande start para o meu olhar para o corpo além do físico, né? Para a pessoa além do corpo. Então, não que eu não trabalhasse assim já, né? Porque eu acho que sempre foi a,
um foco, né? Mas acho que a partir desse evento, que foi meu, né, foi muito pessoal, é que despertou o desejo de olhar para isso de um outro jeito. E o Sérgio tem um curso que começou nessa época de agentes promotores de saúde e aonde ele ensina esse olhar, né, para além do corpo, conectando as questões de espiritualidade. Então eu vi como um grande caminho de cura para mim e um caminho potencial de cura que eu pudesse oferecer para os pacientes, de que eles encontrassem neles o potencial de cura, né? E, e aí eu comecei a procurar outros caminhos, outras possibilidades de tratamento para oferecer para os meus pacientes, né? Porque eu sempre acho que aquilo que a gente aprende na gente, quando a gente oferece para que o outro se beneficie daquilo, faz uma grande diferença, né? Pode mudar a vida da pessoa, né? Como muda a nossa vida, pode mudar a vida do outro, né? E bom, e aí eu fui estudar um pouco sobre psicossomática, então conectando ainda mais cada área do corpo com a sua relação de sintoma, conexão, né? Conectar essas questões físicas com as emoções que elas estão relacionadas, né? Então, eu até estava comentando, né? Muitas vezes a gente fala, nossa, mas por qual via a gente entra, né? Como que a gente puxa esse assunto, né? Como que a gente traz esse assunto para o paciente? Muitas vezes é nesse diálogo, nessa pergunta, nesse questionamento, onde a gente abre espaço para que a pessoa diga além do que ela sente no físico, mas do que ela sente no coração, do que ela sente na alma, do que ela sente na cabeça, né? Que a gente sente em todos os lugares, né? Sim, o corpo fala, né? O corpo fala muito, né? Então, acho que essa abertura faz uma grande diferença, né? E, e eu sempre falo, eu tenho uma amiga que fala que eu, assim, tenho um pouquinho de tudo, né? E aí eu falo que bom, né? Porque assim eu consigo entender como as pessoas se sentem e consigo ter mais empatia para entender, né, que aquilo pode incomodar muitíssimo, né, aquela questão emocional e que aquilo pode interferir no físico, né? E, então, acho que é um olhar que tenta complementar as coisas, né? E não ficar só no físico. Que mais? Bom, daí fui estudar consciência sistêmica, constelação sistêmica, né? Percebendo como não é só o nosso emocional, só as nossas vivências que podem interferir nas nossas questões de dores e disfunções e problemas de saúde, né? Mas que além disso, que o sistema onde a gente está inserido, o sistema familiar, o sistema onde a gente está inserido no trabalho, tudo isso pode, de alguma maneira, interferir na nossa vida, né? Então, o posicionamento onde a gente está dentro desse nosso sistema pode mudar muito como as coisas podem deslanchar ou não para a gente, né? E então estudar isso, né? Esse conceito de sistema, né? De conexão entre todas as pessoas, entre todos os sistemas mesmo que guiam a nossa vida, né? Então essa foi Seja o trabalho, né? Seja o sistema familiar, o sistema de amizades, sim, todos eles estão interligados. A gente é o ponto de ligação no caso, né? Mas todos eles interferem na nossa conduta, tanto física quanto emocional, né, Lígia? exato.
E muitas vezes a gente não compreende muito bem por que que um determinado padrão se repete, né? Por que que uma determinada situação se repete tantas vezes e a gente não localiza da onde está vindo, né? Essa força que mantém uma, um padrão, né? E muitas Sim. vezes está no nosso sistema, né? Está no nosso posicionamento dentro desse sistema. Então, eu passei esses dias por uma situação que foi muito, muito rica. Eu estou fazendo o curso de formação de constelação com bonecos e eu tive um insight outro dia assistindo uma aula e posicionei como seria o meu sistema e, e, assim, com a ajuda de uma amiga, a gente analisou aquele sistema, analisou aquele posicionamento e muitas respostas partiram desse posicionamento, né? Fez uma grande diferença, principalmente quando eu consegui olhar de fora. Porque se você for ver pela física quântica, muda muito quando tem um observador, né? Quando alguém está ali olhando. E imagina a gente ter a chance de montar o nosso sistema e olhar de fora, né? Dar um passo atrás e olhar o funcionamento e olhar como um reage em relação ao outro dentro do nosso sistema, né? Então isso abre um campo para uma percepção muito maior. E então eu fiquei muito, muito impactada com a forma como isso mudou o meu olhar. Até essa minha amiga falou que parece que eu andei 10 anos em uma semana, sabe? Quando você dá um salto mesmo, porque dá um clarão, né? Abre muito o teu olhar, amplia muito o teu olhar. Então, foi muito especial esse pedaço. Posso? Essa visão, né, de repetição do padrão, ela é muito interessante da constelação, né? Porque às vezes a gente fala, né, eu não vou fazer o que alguém da família fazia, sei lá, não quero fazer o que a minha mãe fazia, ou o que meu pai fazia, ou o que minha tia fazia, minha avó, sei lá, alguém. Ou no trabalho, não vou fazer igual o meu chefe fazia, porque eu acho absurdo o que ele fazia. E a gente repete o Sim, padrão, e a gente nem sabe que a gente está repetindo, né? exato. E a gente acaba repetindo simplesmente para se sentir pertencente àquele sistema, né? Exato, exatamente. E trazer isso para o consciente já é uma bênção, né? Tomar consciência, nossa, já é uma grande coisa, né? Quando a gente, além de tomar consciência, vê um caminho de mudança, né? Tem assistência para olhar para isso e dizer, bom, tá tudo bem, já entendi, faço o que com isso, né? Que aí entra essa parte que você falou, de ter essa visão de fora, né, do Isso, sistema, porque daí você consegue enxergar melhor, porque quando você está envolvido nele, a gente não enxerga, né? A gente não, está na espiral lá que você falou no começo da live que vai passando, né? E exato. aí a gente não vê. Exato. A minha mãe sempre Então, fala, né, que quando a gente encosta o nariz no quadro, a gente não enxerga nada, né? A gente tem que afastar para olhar, né? Porque senão a visão não clareia mesmo, né? E essa coisa de colocar no campo físico, pegar um boneco e dizer, essa sou eu, essa aqui é minha mãe, esse aqui é meu pai, aonde está cada um, aonde está a vida, onde está a morte, onde está a sexualidade, onde está o trabalho, enfim, a hora que você vai colocando todos os elementos, teu marido, teu filho, enfim, você enxerga mesmo algo que muitas vezes estava oculto, né? Dentro do sistema. Uma pessoa dizendo, tenho dificuldade de me sentir pertencente a qualquer grupo, por isso me faz travar, procrastinar, é horrível. Pois essa sensação de não pertencer ela é extremamente dolorida, né? Mas a realidade é que somos todos um. a gente Essa que pertence, é. querendo ou não, isso que é, É. né? A questão. E às Mesmo vezes a gente diz, eu não, eu até postei isso num vídeo esses dias. Olha a Eliana, essa gente, ó, Eliana Bravo Lopes. Essa é o anjo que me deu essa oportunidade de conhecer o Castilho e por isso conheci a Camila. ah, Que obrigada. delícia.
amada, obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Então a gente pertence, né? De qualquer maneira, mesmo. Então, eu até fiz um vídeo esses dias quando a gente fala assim, por exemplo, eu não quero parecer com o meu pai. Eu não quero ser igual ao meu pai, eu não quero fazer como o meu pai. Ainda assim, ele é o teu guia. Então, ainda assim, você está vinculado a ele, né? E vai colocar todo o seu esforço, toda a sua energia em volta dele. Então, ainda assim, ele é o foco, né? Então, a hora que a gente bota, e se você for perceber nesse caso, por exemplo, o seu pai pode estar ali ó, na sua frente, para onde você olha, né? Justamente o que você não quer. Então, seria um contrassenso se a gente não fosse compreender que 7% só está aqui no racional e tem 93% de todo o resto que guia e conduz a gente, essa força maior que conduz a gente, né? Então, tem uma frase que é do Bert Hellinger, né? Que é mais ou menos assim: o nosso DNA é tão forte que nem existe, na verdade, livre-arbítrio. E aí, a hora que você vai estudar mais o que ele está querendo dizer, e foi a Fernanda, que é uma professora minha, que explicou o que ele quis dizer, é que a força da nossa ancestralidade, a força que a gente carrega de tudo aquilo que a gente aprendeu nessa vida e com toda essa bagagem que a nossa ancestralidade traz para a gente, né? E muitas vezes, não só os nossos ancestrais, esses que a gente conhece, né? Os nossos avós, os nossos bisavós, mas muito, muito além. Às vezes é o que um povo todo traz, conduz o nosso comportamento. E a gente cumpre aquilo que todas essas pessoas que vieram antes de nós trazem como verdade, né? Então, quando a gente quer pensar se a gente realmente tem escolha, se a gente tem livre-arbítrio, a gente tem que considerar o quanto a gente está realmente agindo pela nossa filosofia e o quanto, sem nem ter consciência, a gente está respondendo a toda essa carga que vem antes de nós, né? Então, esse é um lugar especial que tem a constelação para mim, né? É um lugar muito, muito especial, de cura, né? Então, de novo, eu estou costurando aqui, Camila, todos os sistemas de pensamento, mas para falar de cura. Então, o tempo todo, esse olhar, por exemplo, colocar os bonecos e dar esse passo para trás é cura. Só que veja, não vem de fora para dentro. É a gente que vai lá, põe os bonecos e se afasta para olhar, né? Sob a orientação e os cuidados do profissional, com certeza, né? Mas é o nosso pedaço que vai fazer essa mudança, né? Bom, e aí entrei na formação do Reiki, então fiz o primeiro curso do Reiki com o Chiquinho, meu mestre, algo que tem salvado a gente, assim, energeticamente falando nessa quarentena. A gente tem feito envios para o planeta, que tem sido uma coisa inexplicável, porque a gente se coloca ali à disposição do envio, mas a gente recebe demais, né, a energia do Reiki que fica na gente, e então a gente acaba sendo muito beneficiado, né, como sempre, por essa energia. E aí, duas coisas que eu acho que transformaram, assim, coroaram, na verdade, esse processo, né, esse olhar para a autocura. O Ho Oponopono, né? Então, quando eu tive a oportunidade de começar a meditar, quando eu aprendi que a meditação também era para mim, porque eu sempre fui ligada no 220. Estou muito agitada, eu não posso, eu também achava que não dá. E de repente a gente teve... Café passando na minha veia, entende? Café, sou muito café, não é sangue comum. Total, total. Na minha garrafa também tem café, não é água. Não, mentira. E aí eu fui descobrir que a meditação também era para mim, né? E fui ler sobre o Ho Oponopono e aí deu aquele clique gigantesco quando
nas leituras sobre o Ho Oponopono, eu entendi o lance da responsabilidade. A gente mistura responsabilidade com culpa, né? Então a gente meio que coloca tudo junto, né? E na verdade, culpa é aquilo que colocaram para castrar a gente, né? Aquilo que ensinaram para gente que ia ser uma punição. Paralisa. A culpa Paralisa, né? Que trava a gente, que faz a gente não se sentir pertencendo, como essa pessoa falou, né? Então a culpa serve para isso, para travar, paralisar, cercear as nossas potencialidades, né? E aí quando a gente dá esse significado diferente e passa a olhar para a responsabilidade, já é um primeiro passo de uma grande mudança, né? Aí o Ho Oponopono traz a noção de que a gente é responsável por absolutamente tudo que acontece pra gente. Aí de cara você fala, nossa, mas fica muito. Não tem um exagero, 100%? não tem uma exceção, né? Vamos só excluir algumas coisinhas, Só, da- posso? Só uma né? listinha básica. Daquelas que eu não participei, que eu não dei opinião, que vieram de graça, né? Mas aí a gente começa a estudar a respeito e ver que tudo a gente atrai, né? Porque podia ter acontecido com o vizinho. Mesmo quando é uma coisa assim, nossa, bateram no meu carro. Foi a gente, alguma necessidade nossa, que em algum nível atraiu aquele evento, aquela situação. Só que aí, inicialmente, parece pesado, né? Parece que a gente vai ficar mesmo com uma carga extra. Então, primeiro, não dá para esquecer e confundir culpa. Então, eu não estou dizendo, então, beleza, se batem no meu carro, legal, ali já falou que a culpa é minha. Não foi isso que eu falei. Culpa, esquece, deleta. Blu, né? Culpa não está Existe. aqui sob questão. O que está em questão é a responsabilidade e aquilo que a gente é capaz de atrair para a gente mesmo por alguma necessidade, né? Então, todas as coisas que nos acontecem por uma necessidade em algum nível. E pode ser naquela necessidade lá ancestral que a gente nem sequer toma consciência. Então, quando você vai tendo contato com os pacientes, nos atendimentos, nas trocas, você vai percebendo que muitas vezes a pessoa se colocou aqui numa determinada situação para salvar uma bisavó, emocionalmente, energeticamente, né? Então, quanto daquilo que a gente está vivenciando agora não tem relação com algo que vem muito lá de trás e que ainda assim é responsabilidade nossa, porque foi a gente que se colocou nesse lugar, mesmo que seja num grande lugar de salvador, né? Então, de novo, tomar consciência é cura, né? E não vem de fora para dentro. A maçaneta não vira de fora, ela vira só por dentro. Do lado de fora, não, né? Então, a gente, como terapeuta, como profissional, a gente pode querer ajudar quanto for, né? Mas a percepção e a consciência disso é que muda tudo. Que a pessoa é que tem que querer, a pessoa que tem que abrir a porta, né? Então, quando as pessoas já procuram o tratamento, elas supostamente já estão abertas, né? E aí, olhar para tudo isso e entender que essa responsabilidade pode ser algo lá de trás, pode ser algo que vem com uma carga de amor, uma carga muito positiva, entre aspas, apesar de ser um prejuízo para aquele momento, vai fazendo da gente dono da nossa vida. E a gente sai da posição de refém, onde eu digo, bom, enquanto a situação não mudar, eu não consigo melhorar, eu não consigo mudar, né? E eu passo a tomar as rédeas da minha vida e dizer, bom, se eu souber que eu tenho a responsabilidade, que eu estou criando, co-criando o meu destino, tá no meu domínio, né? Mesmo que seja com essa carga, quanto mais consciente eu fico, mais eu tô com as rédeas na mão e tenho chance de mudança, né? E aí entrou na minha vida o Theta Healing, que é uma outra técnica de cura energética
que ganhou meu coração, assim, de um jeito que eu não tenho muitas palavras para descrever, porque ele integrou, acho que tudo isso, todo esse sistema de autocura, né, dentro de uma técnica. Quando eu vi pela primeira vez a divulgação do curso, eu falei: caraca, é possível? Existe isso, né? Pode ser enganosa, né? Nossa Senhora, que incrível, né? E realmente, o que que o Theta Healing faz? Ele pega todas essas crenças, que são essas que vêm de um povo, que vêm dos nossos ancestrais, que vêm da nossa criação, que estão na nossa alma, e o Theta Healing traz para a consciência, para nossa própria, para que a gente esteja capaz de perceber quais são as nossas crenças e para que servem essas crenças. Então, quando eu quero salvar a minha bisavó mantendo uma determinada crença, por exemplo, eu não sou merecedora de um amor realmente compatível, porque a minha bisavó foi judiada, foi tratada assim, assado. Quando eu me mantenho nesse padrão, eu não salvo a minha avó. A situação dela não muda e eu me mantenho num mesmo padrão. A partir do ponto em que eu digo, bom, de que serve essa crença? De que serviu essa crença para minha avó? Para proteger ela disso, disso, disso. E aí monto todo um sistema de raciocínio que possivelmente serviu para minha avó. E aí eu penso, de que serve isso para mim hoje? Será que não é possível a gente modificar esse registro e trazer para o nosso consciente a possibilidade de ver e vivenciar de um jeito diferente, de uma maneira diferente, todo esse registro? Porque quando eu me curo, quando eu olho de novo para mim e me dou uma nova chance, eu abro essa nova chance para o meu sistema todo. Então, aí eu ajudo a minha bisavó, Exatamente. né? Então, eu dei aqui um exemplo, mas pode ser com qualquer assunto, né? E essa cura energética, de novo, vindo de dentro para fora, né? Não é uma promessa de um terapeuta, não é uma promessa de uma terapia, é um processo, e acho que vale olhar para essa palavra, cura, desmistificando essa palavra, né? Porque muitas vezes a gente escuta, nossa, a pessoa vai falar de cura, meu Deus, cura de tudo, cura, né? E na verdade a cura é exato. Desmistificando, terceirizando. Eu não sou capaz. Eu Isso, preciso de alguém para me ajudar ou de um remédio para me ajudar, né? Então, exato. Quando na verdade o potencial está dentro da gente, né? Nessa percepção. Então entender a cura não como um fim, mas como um processo, como um caminho, né? Que a gente vai desde olhar como é que está nosso corpo, que dores eu sinto, em que momento eu sinto essas dores ou outros sintomas. De repente é uma diarreia, uma enxaqueca, pode ser qualquer outro sintoma, mas em que momentos esses sintomas aparecem? O que será que eles querem me dizer? Eles estão me mostrando o quê? Qual é a minha vulnerabilidade? Como que eu olho para esse sintoma de uma maneira mais amorosa? Será que eu preciso desse sintoma para resolver algum outro assunto? Para parar de procrastinar algum outro assunto? Será que esse é o sintoma que me faz dizer, bom, puto, aqui eu não consigo reagir, aqui realmente eu preciso de ajuda, né? Então, e aí a gente começa a olhar para o sintoma, percebendo aonde está o nosso pedaço. Então, eu como paciente tenho que olhar para mim para que eu possa ajudar um terapeuta a conduzir o melhor tratamento que for possível para mim. Mas tem que partir de mim, tem que partir do meu desejo. E pode ser leve, pode ser amoroso, pode ser suave.
esse processo. Não precisa obrigatoriamente ser baseado num sofrimento intenso, numa catarse, numa limpeza. Então, o Theta Healing pode ajudar todo tipo de caso, mas não porque ele promete uma cura de fora para dentro, mas não. Mas porque a filosofia, o pensamento todo está embasado em identificar quais as crenças que te levam àquele comportamento limitante, àquele sintoma repetitivo. E as pessoas estão perguntando, né? Crise de ansiedade, sim, poderia indicar o curso que eu fiz. O do Theta Healing, se for o do Theta Healing, eu fiz com duas professoras, a Giovana e a Fernanda. Se depois você puder me mandar uma mensagem no direct, eu respondo e envio as duas páginas dessas minhas duas professoras. São maravilhosas. E, enfim, acho que uma linha de raciocínio é essa. É a gente olhar para a nossa crise de ansiedade, por exemplo, e fazer esse fio de raciocínio, essa linha de raciocínio. Então, eu fecho esse processo de cura, de autocura, pela autorresponsabilidade, pela autocompaixão, pelo amor, que é o sistema de tratamento do Theta Healing, mas que também é o sistema de tratamento de todas as outras técnicas. Porque se você for ver, a boa escolha de uma manobra está embasada no amor, né? Então, a ideia é que a gente traga de volta o amor e que a gente lembre que o amor é muito novo nesse mundo, né? Porque não faz muitos anos que a gente vivia uma catástrofe atrás da outra, guerra atrás de guerra, né? Não faz tanto tempo assim. Então, o amor é novidade para o ser humano. A gente precisa entender que não é tão simples assim que a gente se conecta com amor, mas pode ser? Pode super ser. E é uma excelente ferramenta, né, amada? Nossa, e não tem contraindicação. Não tem. E vem, assim, eu já passei por alguns processos de Theta Healing, né? Um com você, inclusive, dois com você já, agora estamos em processo. Sim. E sempre me impressiono, né? O que vem à tona, né? O que é como você está falando, a gente carrega situações que às vezes a gente não tem a mínima ideia, né? E saía da minha boca durante o processo algo que estava lá no meu subconsciente, que eu estava carregando, às vezes nem era meu, às vezes era de alguma parte do meu sistema, da minha ancestralidade, ou de algum sistema que eu estou convivendo, de outra pessoa ali, Exato. e vai se dissolvendo ali na hora, só de colocar na posição certa, né? De receber esse amor. A Exato. gente tem 1 minuto e meio para falar tchau. Ai, que delícia, gente. Foi muito gostoso estar aqui. Eu espero, como eu te falei, eu desejo ter escolhido boas palavras para Sabe, que sabe? não, é, eu gostaria muito de ter escolhido boas palavras e espero ter feito isso para que todo mundo possa se apoderar, sabe, do seu próprio corpo, da sua própria vida, assumindo a responsabilidade de um jeito leve, de um jeito amoroso e sempre conectado com o amor e com a compaixão, que isso aí salva a gente com certeza. Ai, que delícia, amada. Eu acho que você conseguiu sim mostrar para cada um que está aqui com a gente, assistindo, que a cura está dentro da gente, né? Obrigada. Muito obrigada, obrigada Eu que te mesmo agradeço por estar muito. aqui. Foi um prazer gigante. Obrigada por todos vocês que estão aqui com a gente. Foi um prazer, foi uma Nossa, delícia agradeço ficar muito. vendo as pessoas, os comentários, foi bem gostoso. Boa noite, Obrigada. Mi. Obrigada, obrigada. Eu honro a tua vida, a tua existência. Eu também honro. Um beijo. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada, gente.